Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós iremos fazer uma breve revisão teórica, sobre os conceitos do ensaio de tração envolvidos que estão envolvidos no experimento 4 da disciplina EM740, Laboratório de Engenharia dos Materiais, que trata de ensaios de tração em diferentes materiais, aços temperados e revenidas, ligas de alumínio solubilizadas e envelhecidas e polímeros injetados. Bem, primeiro vamos começar com as definições gerais, Ensaio de tração, consiste na aplicação de carga de tração uniaxial crescente em um corpo de prova padronizado até a ruptura, do corpo de prova. No ensaio de tração mede-se basicamente duas respostas, de um corpo de prova, que é submetido a esse carregamento axial, que porventura vem ser a carga, tá? E a variação do comprimento, que tem aumento progressivo durante a execução do ensaio. Então, a partir dessas duas respostas, da carga e da variação do comprimento, obtém-se curvas do tipo força versus deslocamento, que poderão se derivar em curvas do tipo tensão-deformação, tensão versus alongamento, e etc. E essas curvas permitem determinar diversas propriedades que são muito importantes para os materiais, como a resistência à tração, a resistência ao escoamento, o alongamento após a fratura, o módulo de elasticidade, o módulo de resiliência, o módulo de tenacidade, entre outros. Então, esse gráfico geral aqui, ele traz basicamente uma curva de tensão, deformação, em inglês aqui stress, strain, do material que tem um comportamento relativamente dúctil, e onde nós podemos observar primeiro a forma dela, uma forma muito bem característica do material dúctil, tá? E de onde aqui, a partir dessas curvas que são obtidas daquelas duas respostas que eu comentei anteriormente, a partir da força e da variação de comprimento, nós conseguimos determinar tensão versus deformação ou alongamento, que mais à frente nós iremos ver como que isso é calculado. Tá? Então, a partir desses pontos, nós conseguimos, a partir dessa curva, nós conseguimos observar algumas propriedades interessantes. Então, você tem o YS, aqui está em inglês, eu tenho a tradução para o português aqui, o UTS. Então, o que quer dizer o YS? Que é trazendo para a norma ABNT em português, corresponde à resistência ao escoamento, que é o ponto onde você tem a transição ali do regime elástico para o regime plástico. Onde, nesse ponto do TS, você tem a tensão máxima. Então, nesse ponto aqui, você consegue calcular a resistência à tração do material. Por outro lado, na inclinação dessa curva aqui, a relação entre quanto você aplica de força e quanto você tem de deslocamento, você consegue determinar na região elástica o módulo de elasticidade. Por outro lado, nesse ponto aqui onde o material fratura, você consegue determinar o alongamento na fratura. Então, estão até destacado essas propriedades, que são propriedades bem importantes para os materiais. Mas o ensaio de tração é um ensaio relativamente barato que permite você calcular muitas propriedades. Além dessas que estão em destaque, nós conseguimos calcular o módulo de resiliência, que está ligado à integral nessa área aqui da região elástica, essa região aqui. Então, você consegue calcular também o módulo de tenacidade, que está relacionado a quanto o material consegue absorver de energia antes de fraturar. Então, é a área, a gente usa essa equação aqui, que é toda essa área em amarelo aqui, mais a área que tem verde aqui, toda a área, envolvida aqui no ensaio. E aí a gente pode trabalhar com isso na forma de alongamento, que é expresso em termos de percentagem, ou em deformação, que é dimensional. Mas isso é só para trazer uma visão geral de todas as propriedades que nós conseguimos calcular a partir do ensaio de tração. A gente vai falar um pouco mais à frente aí sobre o ensaio em si. Então, os equipamentos de ensaio de tração, eles têm diversas configurações.
Você tem equipamentos de todos os portes, podemos dizer assim, começando de 10 quilos, aí você tem equipamentos, né? Você consegue aplicar até 10 quilos de carga, até 100 toneladas, né? Onde você tem material para ensaio de concreto, coisas do tipo. Né? Então, para esse tipo de ensaio, nós utilizamos essas máquinas universal de ensaio. Né? O que consiste essa máquina? São máquinas desse tipo, né? Onde você tem colunas características, né? E você tem traves. Então, aqui você tem coluna, coluna, e também você tem coluna, coluna aqui, uma máquina para baixa capacidade, onde você tem uma única coluna. Então, você tem colunas, né? E onde você tem traves que se movimentam para cima ou para baixo, né? De forma que você consiga fazer um ensaio controlado. O acionamento dessas máquinas, né, desse sistema, pode ser mecânico, né? Então você tem como esse aqui, você tem uma espécie de um fuso, né, e um motor que vai girar esse fuso e essa trave ela se desloca para cima e para baixo. Você pode ter um sistema servo-hidráulico, né, onde você tem aqui um fluido que controla esse movimento, né, dessa trave para cima e para baixo. E você tem máquinas hoje magnéticas, com sistema magnético, né, onde você não tem tanto atrito quanto esse sistema, né, e você consegue, e também não tem toda aquele conjunto necessário para uma máquina servo-hidráulica, né, onde você precisa ali do reservatório de óleo, de bombas, e eventualmente tem que trocar os sistemas para que não ocorra vazamento, né, então você consegue substituir, né, mas não para máquinas com grande capacidade de carga, você consegue ali, substituir de forma a ter um equipamento, né, que você consiga uma frequência mais alta, que é isso que você busca, né, principalmente para ensaios dinâmicos, sem necessitar desse conjunto hidráulico. Né? Então você tem máquinas hoje magnéticas também. Então, basicamente essa é a configuração das máquinas, né? Então você tem garras para fixar essas amostras, que podem ser garras pneumáticas, hidráulicas, mecânicas. Aí aqui você tem o detalhe, né, de um corpo de prova preso, né, já próximo aí do fenômeno de fricção que a gente vai ver mais à frente. Então, como comentado, essas máquinas são máquinas bem versáteis, né? Elas podem ser utilizadas, como o próprio nome diz, são máquinas universais de ensaio, né? Embora a aula seja sobre ensaios de tração, como nós temos movimento nessas máquinas em dois sentidos, nós podemos fazer diversos tipos de desmontagem ali para estar trabalhando com diversos tipos de ensaio, né? O próprio ensaio de tração, como mostrado no vídeo da esquerda superior, o vídeo da direita que da direita superior traz um ensaio de compressão, né, de diversos materiais ali, e o vídeo de baixo aqui, né, da figura abaixo, ele traz um ensaio de flexão, né, flexão em 3 pontos no caso. Todos esses ensaios estão sendo realizados no mesmo equipamento, que é uma máquina universal de ensaio. Então basta você configurar ele para que tenha a configuração da instalação e da montagem ali, né, já que você controla em dois sentidos o avanço, né, daquela trave, então você pode bolar o ensaio que você quiser aí dentro dessas condições. Okay? Avançando, né, então essa é uma parte importante, né, dos
dos ensaios. Então, assim, nós já conhecemos sobre um pouco a estrutura, né, que é baseado naquelas duas colunas de uma trave ali, uma plataforma que é fixa, né, uma trave ali que se move para cima e para baixo. E então isso é a base, né, conceitual ali do frame ali da estrutura do quadro da máquina, né? Então, mas como eu disse lá no início, né, você mede duas respostas, né, quando você faz o ensaio de tração. Você mede a carga, tá, e você mede a variação de comprimento. Então, para medir a carga, é acoplado naquela trave que se movimenta uma célula de carga. Tá? E aí uma célula de carga, né, que é baseado, né, no conceito da ponte de Wheatstone, tá? Onde você tem ali resistores, né, posicionados de forma estratégicas para que você tenha, né, uma configuração desse tipo aqui, né? Quando ele é instalado, né, ele tem uma base, uma estrutura metálica, né, que você trabalha, a célula de carga ela trabalha no regime elástico. Tá? E quando esse material aqui é conhecido normalmente aço, alumínio, tá? A estrutura da célula de carga, quando ele se deforma, né, você tem esses strain gauges que são colocados, né, nele, e você conhecendo, né, o comportamento desse strain gauge do material no regime elástico, você mede, né, esse sinal, né, que ele produz ali de deformação, seja de compressão ou de tração, tá? E a partir disso você consegue conferir um valor ali de tensão que correlaciona com a carga que está sendo aplicada. Então você tem diversas configurações de célula de carga, tá? De compressão, tração, você tem célula de diversos tipos para diversas cargas, né? Cargas máximas. Então é daí que vem a resposta, né, para aquele ensaio que nós realizamos. Então isso é acoplado, né, naquela trave para que você tenha a primeira resposta, que é em relação à carga. Então, tendo agora carga, tendo a configuração da máquina, né, as colunas com as traves, temos agora então nós chamamos tem uma célula de carga para acoplar e medir a carga. Agora nós precisamos dos corpos de prova, né? Os corpos de prova também para esse ensaio são dos mais diversos, né? Aqui eu trago um exemplo, né, de retiradas de corpo a partir de chapas, né? Então onde a orientação dele é importante, deve ser relatada. Tem também corpo de prova que pode ser tirado de barras circulares, né, ou quadradas, aí, laminadas, trefiladas, tá? De tubos, de fundidos e de uma série de outros materiais aí submetidos a algum tipo de trabalho. Tá? Então você tem essa característica, né? Isso aqui o pessoal chama de dog bone, esses corpos de prova desse estilo aqui, ou gravata, tá? Que são obtidos a partir de chapa. Então ele tem como característica, ele tem uma porção onde você tem uma seção maior e uma seção reduzida aqui, que é a seção que nós chamamos de comprimento útil, né? Que é onde necessariamente ocorre o ensaio, ali é a região de interesse. Da mesma forma, nós temos os corpos de prova que são cilíndricos, né? Que também são muito semelhantes. Você tem uma região onde você tem uma seção maior e aí você tem a redução para a seção aqui do comprimento útil, onde é feito, onde é o maior interesse durante o ensaio. Tá? Durante a fabricação, obviamente, tem que tomar todos os cuidados, né, para que você tenha o perfeito alinhamento do corpo de prova, que isso aqui pode interferir na hora de montagem, na hora de montar na garra, né? Então, assim, você tem diversas formas de estar fixando esses corpos de prova na garra, para estar fazendo ensaio de tração. O objetivo é óbvio, né, que ele fique fixo ali, não ocorra escorregamento, senão você não consegue completar o ensaio, né, de forma satisfatória. Então, você pode ter aqui, dessa forma aqui, né, como a figura A mostra aqui, você pode ter uma rosca, né? Então você rosqueia aqui essas extremidades do corpo de prova, como isso daqui, numa espécie de uma bucha, tá, com rosca, e a partir daí fica fixo para tracionar. Você pode ter um sistema de garra, né, onde você tem essa espécie de cunha. Então, a ideia é que quanto mais você traciona esse material, mais essa cunha ela
imbricamento mecânico maior e aí trava mais o seu corpo de prova, então ele não vai escorregar. Você pode ter um sistema de uma bucha, né, bipartida, desse tipo aqui, ou uma bucha com furo, onde você coloca o corpo de prova por aqui e traciona para esse sentido aqui, né? Você pode ter essa configuração, onde você passa um pino, né? E você pode ter essa configuração em cunha aqui, que é muito parecida com essa aqui. Então você tem diversas formas aí de fixar o corpo de prova. O objetivo é que ele, né, fique realmente fixo, embora pareça elementar, é comum que o corpo de prova escorregue, principalmente esses que não tem rosca ou não tem esse tipo de trava aqui. Esses que estão ligados à cunha, né, se não tomar um devido cuidado, ali pode haver um escorregamento, né? Então é um problema sempre realizar ensaio. Então, sempre assim, é importante, né, tá seguindo, né, nos próximos slides, as normas, né, para fabricação e retirada desses corpos de prova, seja para chapa, seja para barras cilíndricas, né, seja para tubo, seja para fundido, seja para injetados. Cada um desses materiais vão ter a sua norma específica. Então, o que é interessante para nós aqui, que vale observar, é esse comprimento útil, né, que eu comentei, que aqui equivale ao A, tá? Que é onde nós temos esse rebaixo aqui, essa seção de interesse do W, né? Então é aqui que vai ocorrer o ensaio, né? Vamos dizer assim, essa porção aqui B vai ficar presa numa garra, né? Então teoricamente não é para ocorrer nenhuma deformação ou algo do tipo aqui, a ideia é que ocorra por aqui. Da mesma forma, o corpo de prova cilíndrico, tá? Então a ideia é que ele frature dentro ainda, né, do que a gente chama desse comprimento G. Então a ideia é que ele frature aqui por dentro aqui. Então, para que isso seja possível, ainda é permitido, a norma permite. Cada norma tem a sua particularidade, você tem norma BNT, tem norma ISO, tem norma ASTM, que é esse exemplo que eu estou dando aqui, ele permite uma certa inclinação aqui, né, de mais ou menos 1/10 aqui, para que você tenha uma concentração, uma leve concentração, né, não é um entalhe, é uma conicidade aqui para a região central, exagerando como se estivesse fazendo algo desse tipo aqui. Então, a diferença daqui para cá dá em torno de 1/10 de milímetro. Então, é permitido isso, né, desde que seja suave, estou exagerando aqui está o eixo, para que você concentre, de certa forma, a fratura para que ela ocorra dentro dessa região, porque só assim é válido o ensaio. Se quebrar, normalmente o ensaio, você pode observar que esses corpos de prova eles têm raio, né, na transição entre seção para não concentrar a tensão. Mas ocorre, né, às vezes, do corpo de prova quebrar aqui. Então, aí você perde o ensaio. Então, são algumas observações, né? Que o que é importante para a gente aqui é esse diâmetro aqui, né, da área útil, né? E esse comprimento aqui da área útil, que é o comprimento G. E depois eu vou explicar por quê. Porque é o comprimento que nós medimos a variação de comprimento. Tá? Então, a primeira resposta sai da célula de carga. A segunda resposta sai a partir da variação desse comprimento aqui. Que é feito, nesse caso aqui, o G e o diâmetro, a área é calculada a partir do D. E nesse caso aqui, a área, eu tenho espessura, que é uma espessura T, e a largura, que é a largura W aqui, né? Então, assim, mas cada norma vai ter a sua particularidade, mas é bom saber isso, né? Que nós temos essa área útil, esse comprimento útil, né? E esses pontos, né? Que é o ponto que nós padronizamos aí para estar medindo o deslocamento. Tá? Então, uma característica interessante do ensaio, né? Nós temos esse esquema aqui mostrando. Então, aquela medida G, lá que eu falei que era importante, que nós medimos, onde nós medimos a variação de comprimento, ele tem como característica, nós chamamos ele de L0, né? De L inicial. Aí, tá? Então, aqui antes do ensaio, uma vez que eu aplico o ensaio, né? Eu aplico a carga, eu vou ter um deslocamento, né? Que aqui é chamado de delta. Então, a expectativa era o quê? Né, que ao final disso aqui, o deslocamento desse L0, né, seria o L0 mais o delta que foi aplicado. Tá? Mas, né, tem uma expressão que é muito utilizada, né, quando você faz ensaio, a depender da qualidade da máquina, você está ensaiando, além do corpo de prova, você está ensaiando a própria máquina. Né? Então, esse exemplo aqui mostra muito bem isso. Eu tenho aqui um problema que a máquina acaba tendo aqui
ela tem uma flexão, né, característica da montagem dela, do conjunto dela, que acaba causando um erro aí, né, que é a função de diversos fatores aqui, né. Então, esse fator K aqui é uma composição, né, entre a rigidez das garras, do quadro da máquina, da célula de carga, das extremidades, tá? Que eu tenho aqui um delta, né, que é um pouco menor do que foi o deslocamento efetivo que a máquina realizou. Então, poxa, aí a pergunta é, né, se nós medimos variação de comprimento, como é que nós temos uma precisão de ensaio se nós temos esse tipo de variação? Né? Que a pensar que esse K muda de máquina para máquina, cada máquina vai ter uma configuração, muda de corpo de prova para corpo de prova se você mudar a seção, se você mudar a célula também muda, se a garra tiver mais nova, mais velha, pode mudar. Então, pô, como que a gente resolve isso? Então, para resolver esse tipo de problema, o que nós utilizamos? Primeiro, antes disso, algo importante também em relação à fixação, né, do corpo de prova, fixar ele de uma forma correta. Para estar resolvendo esse tipo de problema, nós usamos os extensômetros. Né? Então, os extensômetros são o que? Elementos que medem a deformação na área útil, né? naquele comprimento útil. Então, esse modelo aqui mostra de forma bem didática. Né? Então, se você lembrar lá do corpo de prova da norma, você tinha o ponto G, né? Que ele chamava lá uma cota G. Então, equivale a essa distância aqui. Equivale a essa distância aqui. Normalmente isso aqui é padronizado, tá? Então você, de acordo com a norma, então você tem G, né? Ou o que a gente chama de L0 também, tá? De 25 milímetros e 50 milímetros normalmente, que é o padronizado. Tá? Então, o que quer dizer isso? Nós medimos a carga do ensaio a partir da célula de carga que está instalada aqui em cima, e nós medimos o deslocamento, né, a partir do que esse extensômetro nos fornece. Esse tipo de extensômetro aqui é um extensômetro que é baseado também no conceito dos strain gauge, né? Você tem uma ponte daquela também instalada aqui, né? E ele tem uma deformação, essa deformação muda a resistividade do sistema, que vai mudar ali a resposta da tensão, e você converte essa tensão ali em deslocamento, né, linear, né? O que ele mede linear. Você pode também usar os próprios strain gauges, né, como aqui colando os strain gauges no corpo de prova. Isso aqui é menos comum, né, porque não é tão... ele limita a sua produtividade, mas é possível fazer esse tipo de instalação também. Esses dois aqui, o strain gauge e o extensômetro de contato, né, são mais comuns aí, né? Mas nós temos, né, novas tecnologias que permitem aí a medição, né, da deformação ou do deslocamento, da variação de comprimento sem contato. Então nós temos ferramenta, né, extensômetro a laser. Então você tem aqui, né, você faz, nesse caso o corpo de prova está aqui, estão aqui as garras, e você tem o que é a incidência de laser, que né, monitorado o deslocamento desses pontos de laser ao longo da realização do ensaio. É bem preciso isso. Qual que é o problema desse tipo de... A limitação não é um problema. Ele também mede, né, em uma direção. Tá? Em uma direção. Já o que nós temos de mais moderno, e talvez seja o Digital Image Correlation, né, que ele mede não pontos específicos, mas ele mede a imagem como um todo. Tá? Então, você tem a incidência ali de... Você tem que criar um padrão cáustico na sua imagem, né? Um padrãozinho, por exemplo, um fundo branco com pontos pretos aleatórios, ou um fundo preto com pontos brancos aleatórios. E a partir disso você faz durante o ensaio, você adquire imagem do elemento como um todo, né? Da área como um todo. Qual que é a vantagem disso? Você consegue determinar deformações, né? Se você estiver usando uma câmera, você consegue determinar deformações pelo menos em 2 sentidos, em 2 direções. Tá? Bidimensional, tá? Mas você pode usar 2 câmeras, como o exemplo aqui. E aí você tem informação tridimensional. Você pode usar 3 câmeras, 4 câmeras, 5 câmeras, tá? Para ter uma resposta muito melhor.
Esse tipo de tecnologia é usado para ensaios mecânicos, né? Esses ensaios aqui nós trabalhamos com velocidades relativamente baixas, entre 1 milímetro por minuto até 10 milímetros por minuto para metal, tá? E trabalhamos até 50, 80 milímetros por minuto para alguns polímeros, tá? Que são mais dúcteis. Mas você pode utilizar esse tipo de tecnologia, por exemplo, para crash tests e coisas do tipo, né? Desde que você tenha câmera com taxa de aquisição rápida. Então você consegue observar toda a deformação, o que ocorre tridimensionalmente, se você estiver trabalhando com mais de 2 câmeras, num corpo de prova submetido a um ensaio desse tipo, a um teste desse tipo. Então, eu estou aqui mostrando como é que funciona ele. Então, está aqui o padrão, né, que eu comentei, e aí, né, você trabalhando com uma câmera, você consegue observar em pelo menos 2 sentidos ali. Então, você consegue observar nesse sentido aqui e nesse sentido aqui. Ele alonga em um eixo e acaba reduzindo em outro eixo, como esperado, né, do material. E aqui está a resposta, né, de tensão versus deformação. Tá? Essa prática que nós faremos na aula com a utilização de um celular. Então, de forma geral, né, a resposta, então, assim, nós já falamos sobre o corpo, sobre a máquina, nós já falamos sobre as características da máquina, a estrutura, nós já falamos um pouco sobre célula de carga, nós já falamos sobre como medir a deformação, seja com extensômetro de contato ou não contato. Tá? Mas agora vamos falar um pouco sobre o comportamento dos materiais, né? Que é o objetivo do ensaio que nós iremos tratar na prática. Tá? Então, esse é o comportamento típico, né? Vocês devem ter visto isso em outras disciplinas já. Então, material, né, que é dúctil, por exemplo, um polímero, né? Então, você aplica uma carga nele, ele deforma e pouco aumenta aqui, né, a tensão dele, né? Então, ele é um material com baixa. O que quer dizer isso, né? Você aplica uma pequena carga, ele deforma muito. Já o material dúctil, alguns metais, aço baixo carbono, alumínio, tem esse tipo de comportamento, né? Então você está entre, né, um polímero e um material muito frágil. Materiais de alto desempenho, né, aços de alta resistência mecânica, alguns ferros fundidos, ligas de níquel, né? Então você tem esse comportamento aqui do ar, né? Um material com alta resistência mecânica, com uma ductilidade pequena, e você tem materiais extremamente frágeis, né? Que é esse caso aqui, né? Como se fosse alguns cerâmicos e coisas do tipo, ferro fundido, né? Praticamente você não tem transição aqui para deformação plástica. Algumas características, né? Algumas equações importantes, né? Do ensaio de tração. Então, nós temos quando o material ele é tracionado, né, ele reduz a seção transversal, como nós podemos ver ali no DIC. Né, fica muito bem claro, as equações vocês já também devem ter visto, né, mas vale relembrar, que para, né, um ensaio de tração para cálculo ali para obtenção da curva de engenharia, tá, nós utilizamos essa equação, que é tensão, que é força sobre a área inicial, tá? E a deformação é feita calculada através do ΔL aí sobre L0, que é adimensional, né? A tensão normalmente é dada em megapascal. O módulo de elasticidade, né, para calcular, nós utilizamos essa equação aqui, que é equivalente à lei de Hooke. Tá? E para calcular o coeficiente de Poisson do material isotrópico, né, que ele tem uma relação direta, né, com quanto o material ele alonga num eixo, né, ele reduz, né, nas outras dimensões, seja aqui numa seção quadrada ou circular. Tá? Então, são essas equações que são importantes, principalmente essas duas aqui, nós usamos muito, né, no ensaio de tração. Vale lembrar que isso aqui é a área inicial, né, por isso que é a curva de engenharia, né, que nós chamamos. Porque, como nós vamos ver mais à frente, né, durante o ensaio, à medida que eu entro no regime de deformação plástica, eu tenho redução na área. Então, o correto para a curva de tensão verdadeira, né, seria calcular com a área aqui instantânea.
mas para efeito de obtenção de propriedades dos materiais, convencionalmente se usa a curva de engenharia por ser mais simples de determinar. Então, aqui o comportamento, né, de alguns materiais, né, de metais, por exemplo, tem esse comportamento. Então, você tem a região elástica, você tem uma transição para onde você tem a deformação plástica, tá? Chega num ponto máximo onde você tem um empescoçamento, né, uma estricção, que ocorre um fenômeno desse tipo. Tá? Você tem uma complexa distribuição do estado de tensão aqui, que acaba, né, por criar essa redução de seção, e cai a tensão, né? Então por isso que nós temos, você acaba criando a porosidade até que fratura. Ele começa a nuclear pequenos poros, e esses poros começam a coalescer até que você tenha fratura. E aqui um comportamento de um polímero, né? Então, o comportamento ele tem primeiro ordenamento das cadeias, depois você vai alongando essas cadeias até que ele fratura. Propriedades, né, de escoamento, comportamento frágil e dúctil. Vale falar também, né, então, como assim, basicamente, revendo aqui o material dúctil, né, ele tem um alongamento, né, uma deformação muito mais pronunciada, né, do regime plástico. Já o material frágil, normalmente não, né, que equivale a esse aqui. Tá? O limite de escoamento, né, que é uma propriedade interessante, que mede essa transição aqui. Quando você tem material acentuado, por exemplo, algum ácido de baixo carbono, você tem esse patamar aqui, onde você tem essa transição do regime elástico para o plástico. Nesse caso, fica fácil você determinar a sua tensão de escoamento. Já em outros materiais, quando você não tem essa transição tão pronunciada, o que você faz é convencionalmente traçar uma paralela com 0,002 ou 0,02% a essa reta aqui, e o ponto que cruzar passa a ser o seu limite de escoamento. Tá? Então, isso é importante para determinar o limite de escoamento. Como eu disse, o que nós normalmente determinamos, né, o limite de escoamento, que é esse ponto de transição, a resistência à tração, né, que está aqui, que é aí a tensão máxima, né, não tem grande ciência em cima disso, e a própria fratura, né, o alongamento até a fratura. Então, pode ser expresso em termos de alongamento, ou que é em porcentagem, ou em deformação, que é dimensional. Tá? Então, são essas três principais propriedades. Em alguns casos, nós também determinamos aqui o módulo de elasticidade, que é a relação de quanto você aplica de tensão para ter uma deformação, né? Como na região elástica, equivale ali à lei de Hooke. Então, aqui está a equação para calcular o alongamento, como eu disse, nesse ponto, que é uma propriedade de ductilidade. Então, o material dúctil, ele tende, né, após esse empescoçamento, ter uma fratura característica. Então, ele tem essa estricção, tem esse empescoçamento. Tá? E tem também uma redução de área, que é possível observar. Essa redução de área, né, então, digamos que aqui fosse próximo da área inicial, pode ver, né, que é uma propriedade interessante também, que a gente consegue calcular, né, através da área inicial menos a área final, dividido pela área inicial, vezes 100. Né? Os dois aqui, no caso, são apresentados em percentagem, né, de redução e percentual de alongamento. Então, aqui uma fratura do material dúctil, tá? E uma fratura do material frágil, né? Praticamente você não tem essa estricção do empescoçamento, né? E você também não tem, você não consegue observar aqui redução de área. Essa redução de área aqui ela é muito fácil de estar calculando em um corpo de prova cilíndrico. Mas se o corpo de prova for retangular, imagine que isso aqui é a seção inicial. Então ele começa assim, estou lendo a cross-section dele, a seção transversal. Ele começa assim e ao final ele tem a deformação não é tão uniforme. Então, exagerando, ele fica um negócio desse tipo ao final do ensaio. Então, não é fácil você medir a área final, né, para calcular essa propriedade aqui de redução de área em corpos de prova que não tem seção cilíndrica, né, que seja quadrado ou seja retangular, porque é difícil calcular essa área aqui, né, seria o equivalente a essa área, tá, que está enxurrada aqui. Então não é tão fácil, mas é uma medida de ductilidade também. Essas duas aqui, alongamento, redução de área,
ou a própria deformação, né? São medidas de ductilidade. E para finalizar, né, algo só para complementar o estudo, né, o que nós medimos, como eu disse, é a curva de engenharia, porque nós utilizamos a área inicial, né, mas como é previsto, né, quando eu entro na transição aqui, eu entro no regime plástico, né, eu tenho redução da área, então o correto seria corrigir essa curva, medir de forma instantânea, tá, para ter essa curva que teria esse comportamento aqui. Tá? Para isso nós temos equações, né, que descrevem esse comportamento, né, que aí nós chamamos a curva de tensão verdadeira, que seria pela área instantânea. Com o DIC, hoje com o Digital Image Correlation, você consegue medir isso de forma relativamente simples, né? Você consegue também calcular a deformação verdadeira, corrigindo pelo logaritmo. Né? Então, e aí você tem equações que aproximam, né? Por exemplo, para esse ponto aqui, ponto M', considerando que a variação de volume é constante, você pode aplicar essas equações aqui para determinar, né, a tensão anterior ali ao neck, né, aquele empescoçamento, a estricção, tanto para a tensão verdadeira quanto para a deformação verdadeira. E você tem ainda equações que descrevem esse comportamento, né, entre o regime que é a transição elástico até o ponto, né, anterior aqui ao empescoçamento, que utiliza essa equação aqui, né, onde K é uma constante do material e N também é uma constante do material. Está ligado ao coeficiente de encruamento, né? Quanto que esse material encrua durante o ensaio. O que quer dizer? Esse material ele fica praticamente reto. Se ele não encrua nada, se ele, no regime plástico, se ele tem esse comportamento assim, ele encrua mais. Tá? Então esse N está ligado a uma propriedade do material de encruamento. E também tem esse fator de correção, né, que é aplicado, né, porque quando chega quando ele começa a ter o necking, o estado de tensão é complexo, né, e não necessariamente ele vai seguir ainda esse comportamento aqui da tensão verdadeira. Ainda ele tem uma correção que aí é do próprio, vai depender do corpo de prova, da geometria, da seção, se é quadrada, se é circular, se é retangular, do tamanho, né, então você tem um estado ali que esse estado muda de corpo de prova para corpo de prova, e ainda você tem uma correção ali que é equivalente a esse estado complexo de tensões que você tem ali. Então, acho que basicamente isso, e em seguida vocês já vão ver as práticas, né, que vamos tratar com aço temperado e revenido, com liga de alumínio solubilizada, envelhecida e com polímero, né, que foi injetado. Então, obrigado e é isso.